Você não está cansado à toa, você não tem vontade à toa, você simplesmente come açúcar demais. Aqui nesse vídeo você vai aprender 9,52 benefícios de evitar açúcar na sua vida, que em apenas 2 semanas você vai ver benefícios extraordinários na sua vida. Meu nome é Luciano e esse canal é voltado para desenvolvimento pessoal, disciplina e dicas práticas para que a sua vida mude para melhor. E isso engloba diversas áreas, tanto nos estudos, tanto nas atividades físicas e também dicas práticas que parecem simples, mas muda a sua vida completamente. O primeiro grande benefício que você vai sentir quando você se abstém de açúcar, quando você corta de açúcar, os doces, é o seu rosto, ele vai diminuir de forma significativa. Quando você passa alguns dias sem consumir açúcar refinado, quando você para de consumir doces, você vai sentir uma diminuição do arredondamento do seu rosto. O seu rosto vai ficar mais fino, ele vai ficar mais tonificado. E isso é extremamente bom, porque você se olha no espelho todos os dias e o seu rosto está arredondado e inchado. Quando você para de comer açúcar, consumir esses derivados, você vai sentir essa diferença de forma rápida e extraordinária. Por quê? Porque o seu corpo consome o tempo todo duas fontes, ou açúcar ou a gordura. Açúcar, ou no caso carboidratos, é a principal fonte de energia para que o seu corpo possa trabalhar. Quando não tem açúcar, ele começa a acessar as gorduras e entendendo que as gorduras é o que faz com que o seu corpo fique retido. Só que quando você elimina a fonte de açúcar, o excesso de carboidratos, pode ter certeza que você vai sentir uma grande diferença de vontade e estabilidade nas suas coisas. Mas neste momento você pode até se perguntar, mas Luciano, eu não consigo, eu não tenho força de vontade. Eu tenho propriedade para falar isso. Eu fiquei mais de 30 dias sem consumir nada de doce, nada de açúcar, café sem açúcar, tudo que eu pude fazer para não consumir açúcar refinado, eu fiz e os resultados foram extraordinários. Se você colocar em prática apenas 2 semanas, a sua vida, a sua cognição, o seu corpo vai agir de forma muito mais rápida e você vai sentir os grandes benefícios. Segunda grande melhora que você vai sentir no seu corpo, a melhora dos seus órgãos, olhos, rins, você vai sentir uma melhora significativa. Quando você corta o açúcar refinado, você vai sentir uma maior capacidade de você enxergar melhor. Tem muitas pessoas que consomem tanto açúcar que sentem aquela visão embaçada. Isso faz com que ela sinta um desconforto muito grande. Quando você corta açúcar, você evita de ter a sensação de visão embaçada. Você vai sentir os seus rins trabalhando de forma mais eficiente. Você vai sentir as suas artérias menos propensas a doenças musculares inflamatórias. Você tem que entender que boa parte das doenças inflamatórias estão relacionadas ao consumo excessivo de açúcar. Se você cortar isso, as suas artérias vão funcionar melhor. O seu cérebro, isso sim você sente uma diferença muito grande. Quando você evita de consumir o açúcar refinado, o seu cérebro funciona muito melhor, porque o seu cérebro vive inflamado, o nosso corpo vive inflamado pelo nosso cotidiano e também pelo consumo de açúcares. Eu já notei isso diversas vezes. Hoje o meu consumo de açúcar é muito reduzido comparado com outras vezes. Quase não consumo açúcar refinado, mas já adotei a prática de evitar isso. Se você adotar, boa parte desses problemas vão ser solucionados. O seu cérebro vai funcionar melhor, você vai conseguir estudar melhor e a falta de concentração que você tem hoje vai diminuir de forma significativa. Você vai sentir a diferença muito rápido e você vai se beneficiar com isso. O seu cérebro vai funcionar melhor. Lembrando que boa parte da diabetes que você tem vai ser diminuída. Pessoas que têm diabetes, o consumo excessivo. Essa parte é boa. Terceiro grande benefício de evitar o consumo de açúcar. Eu não entendia porque muitas vezes eu ia no banheiro durante a noite. Eu não entendia que diversas vezes, 2, 3 vezes durante a noite eu ia no banheiro. Eu não entendia porque tantas vezes eu ia no banheiro. Quando eu descobri isso, aí eu compreendi o porquê estava ocorrendo isso. Fiz o corte significativo de consumo de açúcar e notei a diferença. Hoje dificilmente eu vou ao banheiro, eu consigo ir dormir e
consigo dormir a noite toda hoje. Isso é muito bom. Todas as vezes que você acorda, muitas vezes para ir ao banheiro durante a noite, você corta aquele sono reparador. E o fato de você evitar de consumir açúcar, você vai poder ter noites mais tranquilas. Corte o açúcar que você dorme melhor, você vai menos vezes ao banheiro. Quarto grande benefício que você vai sentir quando diminuir o consumo de açúcar, aumento da energia. Parece que não, mas quando você faz com que o seu corpo comece a sair do modo consumo de açúcar para o consumo de gordura, você vai sentir uma diferença significativa no aumento de disposição seu. Às vezes você não tem vontade de fazer as coisas, você não tem vontade de fazer absolutamente nada, ficar deitado na sua cama ou no seu sofá. Mas o simples fato de você diminuir o consumo de açúcar, você vai ter mais vontade de realizar as coisas. E isso é muito bom, é muito prazeroso, porque você vai conseguir, passar a sentir mais força, mais vontade de realizar as coisas, mais vontade de sair, você vai sentir mais disposição para realizar as coisas. E um ponto é importante, às vezes você não consegue compreender porque você tem tantas oscilações de emoções. E essas oscilações estão relacionadas ao consumo excessivo de açúcar. E você pode até começar a falar, mas Luciano, eu não consigo, eu preciso comer aquele docinho. Mas entenda que o consumo de açúcar vai fazer com que a sua oscilação de emoções continue cada dia mais. E você vai sentir um dia bem, um dia mal, um dia bem, um dia mal. Um dia eu estou triste, outro dia eu estou feliz. Evite açúcar que você vai sentir essa melhora de forma significativa. Quinto grande benefício que você vai sentir quando você diminuir açúcar, você vai ter a diminuição dos desejos de consumir açúcar, de consumir doces. Diminuir o consumo de doces pelo simples fato que você come de forma excessiva. Se você não consegue cortar de forma drástica, tente diminuir paulatinamente. Comece a diminuir aos poucos e você vai sentir que quanto menos você consome, menos vontade você tem. Quando você tem consciência que o consumo de açúcar refinado traz diversos prejuízos para a sua saúde, você começa a compreender que quanto menos consumir, melhor. É fácil? Não é fácil, mas quando você adotar essa prática, você sente a sua melhora. Diminuir a quantidade de açúcares e você vai sentir menos vontade. Sexto grande benefício que você vai sentir ao consumir menos açúcar: menor rigidez e inflamação nos seus músculos. Você vai sentir que o seu corpo vai trabalhar de forma mais eficiente. A normalização da pressão arterial, você vai sentir que você se sente mais disposto a menos pressão, menos dores de cabeça, menos dores na nuca, menos cansaço, menos fadiga. Você vai sentir menos o uso de anti-inflamatórios. Às vezes você sente muitas dores musculares e isso é ruim, mas quando você passa a consumir menos açúcar, a sua recuperação muscular começa a ser mais rápida. Pode ter certeza. Quando você para de consumir açúcar, você treina, você sente recuperação muito mais eficiente, muito mais rápida. E isso é extremamente bom para quem pratica diversos esportes de alto rendimento. É uma dica fundamental. Sétimo grande benefício. Esse é um que muitas pessoas desejam, a perca de peso. A perca de peso só vai vir quando você esgota o consumo de açúcares. O seu corpo só vai acessar as reservas de gordura quando você parar de consumir açúcar refinado. Quando você para de acessar essas coisas, o seu corpo começa a trabalhar de forma mais eficiente. Aí, a partir desse momento, você começa a perder peso. Oitavo grande benefício que você vai sentir: a sua pele vai estar mais limpa, mais bonita. Por incrível que pareça, quando você para de consumir tanto açúcar, você vai ter menos acne, você vai ter uma pele mais brilhante, mais irradiada. E isso faz com que o seu rosto, toda a região do seu rosto, você vai sentir a notável diferença pelo simples fato de você diminuir ou cortar relativamente o consumo de açúcares. A diminuição vai fazer que todas as regiões aqui dos olhos possam diminuir a inflamação. Às vezes você acorda de manhã com tudo isso aqui inflamado. Cortando isso, você vai sentir menos inflamação nos seus olhos. E nono e último benefício que você vai sentir com a diminuição, mas principalmente com a erradicação do consumo de açúcar refinado, é melhor na existência da insulina. Quando você entende que quando você para de consumir açúcar, a sua resistência à insulina diminui, a sua capacidade
de responder à insulina melhora de forma significativamente. Seu corpo responde melhor. E esse fato é muito benéfico para a sua saúde. Então, adotando esses hábitos, adotando esse simples fato de consumir menos açúcar, todo o restante da sua vida vai melhorar. Tá vendo como simples coisas que você adota na sua vida, que às vezes não são tão difíceis, que não são tão extraordinários, mas a sua vida muda para melhor, faz toda a diferença, ok? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e curtir. Eu preciso da sua ajuda para que esse canal cresça cada dia mais, ok? Te espero na próxima.